Olá, gente. Tudo bem? Eu sou o professor Cláudio Azevedo e a gente vai estar aqui tendo uma conversa, falando um pouquinho aí sobre essa unidade que trata, né, na verdade, essa disciplina. Tratamos sobre diversos assuntos, mas a nossa ênfase acabou sendo o processo administrativo. E dentro dessa ênfase no processo administrativo, nós chegamos em um determinado momento em que fomos atrás de identificar ou trabalhar aquele aspecto que temos por mais relevante dentro das organizações. Já passamos por um entendimento sobre as escolas, da gestão, e compreendemos então a importância de algo que antes era entendido como secundário. E entendemos que o papel é de protagonismo. Do que estamos falando? Do que estamos falando são das pessoas. As pessoas, elas são os verdadeiros geradores, tá? Os verdadeiros geradores da sustentabilidade do negócio, da continuidade da empresa. Então, são elas, o aspecto, como posso dizer, crucial do negócio. Se você tem uma equipe engajada, uma equipe comprometida com o propósito da organização, uma equipe fidelizada ao seu negócio, a tendência é que o seu negócio persista, persevere. Quão ruim é você contar com um quadro de pessoas que trabalham com você e, na verdade, estão passando uma chuva, né? Assim, um popular passar uma chuva, está ali só porque foi a ocasião que apareceu, foi a única circunstância ou oportunidade que foi apresentada. Então, essas pessoas não vão estar comprometidas contigo, não vão estar engajadas, conectadas e direcionadas para o alcance da missão do negócio. Bem, tendo feito esse contexto aí, gente, com vocês, é que a gente quer falar sobre essa palavrinha, né? Motivação. Tá? E todo mundo fala, né? Tu tá motivado, eu estou motivado, você está motivado. A gente está sempre se perguntando. E o que a gente pode fazer para tornar as pessoas mais motivadas, as pessoas mais comprometidas, as pessoas junto ao negócio? Esse é o desafio, tá? Todos nós sabemos a importância da liderança, que é um assunto relevante, importantíssimo nessa disciplina. Afinal, se as pessoas são importantes, elas têm que ser potenciais líderes, elas têm que ser desenvolvidas, elas têm que ser treinadas, tá? Ok? Então vamos voltar a essa palavra. A gente começa com uma interrogação aqui, perguntando a vocês. O que é ou o que lhe motiva? Se perguntasse o que era motivação, as pessoas diriam que era algo que move elas. É algo que impulsiona elas, que faz com que elas acordem diariamente, que elas se levantam, se ergam e se preparem para um novo dia. É o que estimula elas. Bem, para algumas pessoas, fonte de motivação, elas podem dizer que a família, pode dizer que são os filhos, pode dizer que é o companheiro, a companheira, pode dizer que é um propósito. Bom, o que a gente vai dizer aqui, né, durante essa unidade aqui, é tentar trabalhar um entendimento de que a motivação é algo interno seu, gente. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode chegar e dizer assim, eu faço com que você esteja motivado. Isso é algo interno, algo que tem que estar ali, enraizado em você. Então, se a pessoa sabe o que motiva, o que move ela, o que ela tem como propósito para a vida dela, então o que ela fizer, ela sabendo que vai ter um resultado, que aquilo vai ajudar no objetivo que ela se propõe, ela vai fazer bem feito. Nesse momento, é que a gente acaba enfatizando muitas questões como autoconhecimento, visão de futuro, propósito, realização. Então, são só algumas palavrinhas aqui para tentar construir esse entendimento sobre o que motiva, não é? Mas, não se prolongando, eu costumo usar esse momento, tá? Eu vou passar aí com vocês, né, que a gente já falou, que move as pessoas. Eu costumo brincar um pouco, tá? O que eu quero falar com brincar um pouco? Eu vou colocar aqui um vídeo, né, bem interessante, engraçado, certo? Em que mostra um pouquinho aí sobre essa historinha, né? Dizer assim, o que que te motiva, o que que te faz sorrir diariamente, né? O que que faz com que tu esteja comprometido com o propósito da empresa. Veja, olha a pergunta, seu salário dura até o final do mês? A criança, né, de forma, como posso dizer,
ingênua, ela sorri com uma resposta sem graça, dizendo sim, dura até o final do mês. Mas quando a ficha cai, né, o que a gente vê? Algumas pessoas vão mal assistir esse vídeo, vão ficar tristes, outras pessoas vão rir, mas é aquela pergunta do cotidiano, né? Você trabalhador, você, né, que tem aí a sua carreira, que tem o seu trabalho, que tem as suas responsabilidades, pode chegar e dizer assim, olha, eu passo 30 dias lutando por esse salário, mas ele vai embora no primeiro dia. Quando ele cai na conta, parece assim, né? Parece que caiu, né? Assim, bateu, caiu, né? Bateu na conta, caiu já, porque entrou aí todos os teus compromissos e responsabilidades. Então, essa criança, de forma ingênua, disse que durava, mas quando ela parou para pensar em todos os seus compromissos, todas as suas responsabilidades, o dinheiro não deu, não é? Assim, a gente usa dessa figura, usa dessa brincadeira, mas trazendo algo que é sério, tá? E por que eu trouxe esse vídeo se eu tinha perguntado sobre motivação? Bem, é porque boa parte das pessoas, é comum, gente. Eu gosto de chegar na sala de aula, por exemplo, presencial, e perguntar, e aí, gente, o que motiva vocês? Né? O que faz com que vocês acordem cada manhã? E algumas, né, vamos dizer, né, 99% vai acabar, se não fala, pensa. E pensa assim, né, é o dinheiro. Eu preciso do dinheiro. O dinheiro é o que me faz rir, né, brincando, popular, o faz-me rir, né? Uma boa parte das pessoas vão responder isso. Vão responder que realmente o que motiva elas, por exemplo, para ir para uma determinada empresa, para desenvolver uma determinada jornada, para responder a determinados objetivos, é o salário, né? É o salário que justifica muitas vezes as pessoas estarem lá. Mas o salário por si só, gente, ele não vai tornar você mais ou menos comprometido com aquele negócio. E o salário é uma métrica quantitativa que pode não manifestar a sua satisfação, tá? Por quê? Porque se for só o salário que te move aí a desenvolver um determinado trabalho, determinada empresa, então você vai ser estimulado a cada vez querer um salário maior, porque cada vez mais você vai, né, geralmente, conseguir mais e mais compromissos, responsabilidades, que vai te impulsionar, então, a necessidade de mais e mais e mais recursos. E isso vai fazer com que cada vez mais e mais e mais você queira ganhar mais e mais e mais da empresa. Então, o salário não pode ser, né, esse fator para explicar o que faz com que você acorde a cada manhã. Ele é importante, né? O dinheiro ele é importante. Nós vivemos uma sociedade que o dinheiro é um meio de troca, mas o dinheiro não deveria ser a finalidade, não é? Um pouco filosófico, mas a gente segue, né, desenvolvendo então esse diálogo, tá? Então, feita essa brincadeira, mostramos aí a criança, né, a criança feliz, sorria, falava do dinheiro, e aí passamos a compreender que não podemos, então, tentar resumir todo o nosso fôlego, o que nos faz despertar amanhã, o que nos faz de se deslocar no ir e vir dessa vida, apenas em função de dinheiro. Por mais que o que a gente conversou aqui foi que tem pessoas que realmente têm o dinheiro por finalidade, não como um meio de troca para a realização dos seus objetivos. Tá? Bem, vamos lá. Bem, aqui assim, né, registrado Maximiano aqui, no primeiro ponto, tá? O desempenho na realização de qualquer tipo de tarefa ou objetivo é influenciado por forças chamadas motivos, que produzem a motivação para o trabalho. E aí, toda força é motivo para você desenvolver um determinado trabalho? Bom, ainda continuando, né, esse material aqui foi elaborado com base no livro Maximiano, de Introdução à Administração, né, e ele fala mais, né, a gente pode caracterizar ainda a motivação como o quê? Como um estado psicológico de disposição, a pessoa estar disposta. Certo que você já deve ter perguntado a alguma pessoa e ela pode ter respondido de diversas formas, entre elas dizendo assim, estou um pouco indisposto. Não estou disposto hoje, né? Isso quer dizer, então, o teu estado psicológico hoje não está favorável ou contribuindo para que você esteja comprometido ou envolvido com aquele processo. Então, é um estado psicológico de disposição, de interesse, de vontade, né? O que algumas pessoas falam, chamam de gana, né? Assim, anseio, né?
desejo, tá, de fazer determinada coisa. Então, ainda assim, né, de acordo com Maximiano, ele caracteriza a motivação como esse estado psicológico que te move a fazer determinada coisa. Ok? E aí ele fala sobre motivos internos e externos, né? É aqui que a gente chega no momento que a gente está chamando de motivo e não de motivação, tá? Vocês vão ver que o que realmente é motivação são atributos internos e não externos a você. Mas vamos falar um pouquinho aqui, interno e externo. O que é interno dentro da organização? Né? O que é interno, perdão, dentro da pessoa? Tá? Fatores internos podem ser, por exemplo, necessidades, né? Quais são as necessidades? Porque, como a gente falou, algumas pessoas disseram que sua motivação é o dinheiro. Então, o dinheiro, na verdade, é uma necessidade, né? Se tornou uma necessidade de uma sociedade capitalista em que nós temos como meio de troca o dinheiro. O dinheiro é o meu meio de troca para que, por exemplo, eu consiga justificar ou honrar determinado compromisso. Bom, motivos internos, necessidade, aptidões, né? Por exemplo, me identifico com determinado trabalho, me identifico com determinada causa, né? Eu tenho um determinado dom, então isso pode ser um fator motivador para você tomar determinadas decisões. Interesses, né? A gente pode colocar aqui interesses, por exemplo, eu me interesso por esse assunto, eu gosto desse tema, né? Provavelmente você deve ter tido alguma motivação, né? Algum motivo interno que fez com que você escolhesse por determinada carreira. Eu escolhi a administração, eu escolhi a contabilidade, eu escolhi engenharia, eu escolhi RH, marketing, logística, processos gerenciais, por aí vai, tá? Então, espero eu que você tenha feito isso por ter identificado uma aptidão, né, uma determinada facilidade para desenvolver determinada atividade que está associada a essa determinada carreira, tá? Ou tem um determinado interesse, olha, eu acho que assim, eu me vejo sendo um gestor, eu me vejo sendo um profissional de logística, né, tá? Por exemplo, valores, né, valores que são intrínsecos seus, que me motiva esse perdão, desculpa, o que me motiva é esse valor aqui, a família, né? O que me motiva aqui é a transparência, né? E eu consigo associar a transparência a essa carreira, por exemplo, tá? Ou então você pode chegar e dizer assim, eu tenho determinadas habilidades, né? Eu tenho uma habilidade para comunicação, então eu acredito que eu possa ser um bom gestor, uma boa pessoa para liderar outras pessoas. E existem os motivos externos, que à frente a gente vai tentar falar um pouquinho que não é bem uma motivação, tá? É algo que pode gerar um determinado estímulo, que pode fazer com que você esteja mais satisfeito. Mas isso a gente vai falar à frente, tá? Sim, motivos externos, né? São estímulos, olha isso, são incentivos que o ambiente oferece, que pode favorecer que você então persiga determinado caminho, determinado percurso, tá? Exemplo, pode ter acontecido de você ter tido um estímulo externo, por exemplo, de uma oportunidade que apareceu para trabalhar em determinada empresa que demandava uma determinada formação. E aí você, né, recebeu esse estímulo que tinha a carência de uma determinada formação e você atendeu, né? Porque aquilo poderia garantir uma motivação interna sua, que era o interesse de trabalhar naquela empresa. Entendeu? Mas pode ser que você não esteja na posição, né, que seja do seu desejo, que você se identifique mais, né? O seu interesse era trabalhar, apareceu uma determinada oportunidade naquela empresa, você admirava aquela empresa, mas a oportunidade foi para uma área que não é bem a sua área afim. Mas como você queria trabalhar, você então acabou se submetendo. E aí o problema, né? Hoje você está feliz por estar naquela empresa, mas você pode carregar uma determinada frustração, que pode levar a um determinado distanciamento, ou então uma determinada limitação, porque você não consegue desenvolver todo o seu auge, pois você pode se sentir limitado por não se sentir engajado, ou então não se sentir diferenciado para aquele papel que você desenvolve. Bem, é uma longa conversa, tá?
Mas, bem, estamos aí falando sobre aspectos internos e externos e a gente começa a entender que o externo é algo que é apresentado pelo ambiente, que pode favorecer uma determinada posição, uma determinada decisão que você vai tomar, tá? Algumas práticas motivacionais, né? A gente pode falar aqui, enriquecer determinado cargo, determinada tarefa que você desenvolve dentro da empresa, criar programa de incentivo, que na verdade é um fator externo, e participação, por exemplo, a PLR, hein? Isso é mais comum a médias e grandes empresas, né? Mas a gente tem que citar. Imagina aí que estímulo você tem para conseguir bater determinada meta, alcançar determinado resultado, porque sabe que se conseguir vai ter uma participação nos lucros aí bem generosa, tá? Síntese, né? Síntese aí, gente, com vocês. Então, temos a palavra motivação e sabemos que temos aspectos internos e externos. Beleza. E aí, o que são esses aspectos internos? Temos os aspectos internos como aqueles que podem sinalizar, por exemplo, o seu anseio, qual a sua necessidade, quais são as suas aptidões, seus valores, tá? Entre outros aspectos. Tá? Isso daí, gente, isso aí é que a gente coloca muitas vezes, né, como um verdadeiro gerador de motivação, porque uma das palavras na literatura, né, há certa divergência, sim, mas que liga que a motivação deveria ser caracterizada apenas como algo que vem de dentro da pessoa, algo interno à pessoa, tá? Enquanto o aspecto externo é algo mais ambiental, algo que faz com que aquela pessoa, se aquela pessoa já está motivada, então, de certa forma, ela está satisfeita, porque ela sabe que o que ela está fazendo é útil e que ela é algo que ela se identifica. Então, o que vem do ambiente apenas sinaliza para ela se sentir mais ou menos satisfeita. Tá? Dizer assim, eu estou satisfeito, eu faço o que eu gosto, mas a empresa não ajuda. Né? Então, é um aspecto externo, tá? Satisfeita ela está com aquela carreira, com aquele papel, com aquela atividade que ela desenvolve. Ela pode não estar feliz com a empresa, mas ela já sabe que é aquela carreira, aquele propósito que ela quer para ela, por exemplo. Então, aquilo é algo que está no íntimo dela, que está dentro dela. O máximo que pode acontecer é ela mudar de empresa, procurar outra empresa. Mas o importante é ela se sentir fazendo aquilo que ela gosta, tá? Lógico, ela tem que ter visão de futuro. E ver se aquela outra empresa, por exemplo, ou se aquela está hoje, permite ela crescimento. Por isso que vocês, no início do curso, por exemplo, estão ali sendo questionados sobre carreira, né? Como desenvolver carreira? Tem que ter uma inteligência, gente, tem que ser estratégico, tá? Às vezes a gente passa determinadas circunstâncias, determinadas situações em que a gente fica tendo que se indagar, né? O tempo passa e passa muito rapidamente. Então é preciso, desde o início, né, a gente está se questionando, querendo identificar a empresa que está, o papel que desenvolve, se aquilo faz com que você esteja feliz, né? E aí ficar dizendo assim, ó, já sei o que eu quero, estou na carreira certa, esse é o trabalho que eu gosto, eu tenho habilidade, tenho aptidão. O que pode acontecer é você querer ansiar crescer, se desenvolver, potencializar o seu papel, a sua contribuição para a sociedade e se perguntar se é ali que você vai conseguir, então, né, continuar essa sua ascensão, tá? Ou se vai ser preciso você procurar outros percursos, outros caminhos. Mas, como eu estou falando, primeiro parte de você, seu autoconhecimento. É aquilo mesmo que você quer, aquilo que você está fazendo. Já ajudei, gente, muitas pessoas, né, muitos alunos a se perguntar, fazer essa pergunta se era realmente né, este curso que ele queria, o que ele queria desenvolver, o que ele queria para a vida, tá? Então, sempre se pergunte isso, tá? Então, essa palavra motivação é algo muito importante. A gente está conversando aqui. Vamos seguir aí, gente. Tendo falado isso com vocês, turma, a gente precisa continuar o nosso diálogo. Lembrem que ali no slide anterior, por exemplo, quando a gente estava falando sobre motivação, a gente começou a ir atrás de falar o que é motivo, né? Vamos atrás de distinguir que existem motivos internos e externos. E até ali eu já estava falando para vocês que a gente entende como se os reais fatores geradores de motivação são os aspectos internos, porque estão ligados, né? São inerentes à pessoa. Tá? Enquanto os externos seriam apenas algo que poderia incentivar, influenciar, algo que poderia fazer com que você estivesse mais ou menos satisfeito, mas o verdadeiro gerador de satisfação seria aquele que é inerente a você. Então aqui, ó, a gente já traz uma outra palavra, gente, ó,
fatores motivacionais ou intrínsecos. Ó, a gente bota então como motivacional como algo intrínseco na literatura. Então, há autores que trazem esse entendimento, tá? O que ele coloca aqui? O trabalho em si, né? Aquele cargo que você desenvolve, tá? Aquela atividade que você entende que é importante, entende que está ligada a algo que você gosta de fazer, algo que você pode fazer aquilo de olhos fechados, né? Aquilo que você pode fazer com satisfação, com comprometimento, com, vamos dizer assim, com uma visão de que foi aquilo. Imagine, gente, ó, vocês conseguirem estar desenvolvendo uma atividade e dizerem assim, é isso que eu quero para minha vida, né? É essa atividade que eu quero desenvolver. Nossa, você conseguir isso aí é assim algo importante, gente. Você entender que está trazendo aquela contribuição, tá? Mas tem outras perguntas, sim, tem. Mas você saber que é aquela carreira que você quer é ótimo. Bem, realização de algo importante, entender aí também, ó, fator intrínseco, né? Você entender que aquilo é importante para você, tá? Você tem que fazer algo, você entender que é importante, que você saiba que é importante, que você atribua valor àquilo, tá? Primeiro você tem que saber que aquilo é importante, para depois os outros reconhecerem. Bom, aquilo que você entende que é responsável, que é o teu propósito de vida, aquilo que tu pode fazer pela sociedade. Bom, que outro ponto que a gente pode trazer, né? Possibilidade de aprendizagem e crescimento, né? É você chegar, olhar para isso aí e dizer assim, não, é isso mesmo que eu quero. É, é isso aí, você quer me levar. Isso vai me levar a determinadas ações, a desenvolver determinados papéis, a crescer na minha vida. Imagina aí tu chegar e ver assim, ó, essa carreira, ó, vamos somar tudo aí, ó. Tu sabe que é aquele trabalho que tu nasceu para fazer. Tu sabe que aquilo é importante para ti, é importante. Tu sabe que tu faz aquilo com responsabilidade, comprometido. Tu não precisa de ninguém estar ali no teu ouvido. Ah, faça direito, faça correto. Tu vai atrás de fazer porque tu é autorresponsável, tu se conhece, cara. Tá? E tu ainda consegue dizer assim, ó, eu tô aqui e eu sei onde vou chegar. Nossa, a gente construir aí, ó, acrescentar todos esses elementos, não tem outra não, cara. Tem você, minha colega, meu colega, não tem como você não se sentir bem, tá? Porque aquilo é algo que você identifica. É autoconhecimento aí, gente. Você tem visão de propósito desde o início? Tem tantas pessoas que passam pela vida e não sabem o que era o principal, o que era a contribuição dela, o que ela tinha que fazer pelo próximo. E não é utópico não, gente. Tem gente que passa por essa vida e compreende qual era a contribuição que tinha que fazer. Tá? Vamos lá. Então, entender o que é o intrínseco é o que motiva. É o real motivador. Tá? Vamos lá, os fatores externos, aqueles que são incentivos, são benefícios, são pontos que podem ser apresentados e podem fazer com que você desenvolva determinado papel. Tá? Fator higiênico ou extrínseco. Vamos lá. Então, essa palavra a gente não tinha usado ainda. Eu li aqui, né, eu falei, mas o fator higiênico quer dizer o quê, né? Quer dizer que cria uma condição, um clima, né? Favorece, tá? É o que favorece. Olha, porque se você intrinsecamente já sabe que é aquilo que você quer, o ambiente só vai te tornar fazer, vai permitir que tu faça isso mais facilmente ou não, né? Vai tornar isso mais amistoso ou não. Então, o fator externo aqui, ele está te dando mais um plus, um a mais, né? Exemplo, teu gestor. Eu sei, eu sei. Você vai falar assim, ah, tem gestor, tem cada gestor, vixe, reticência, né? Tem cada líder, vixe, tá? Então, certamente, quando a gente vê essas determinadas frases, essas determinadas citações, então você vai chegar e dizer assim, atrapalha, pode atrapalhar. Mas quando tu sabe o que quer fazer, então tu só entende isso como um fator externo que pode te tornar mais ou menos satisfeito com aquela empresa, aquele trabalho, tá? Incomoda? Pode incomodar. Mas quando tu tem um gestor, um líder que é 10, hein? Uma gestora, uma líder que é 10, que tu tem noção de propósito, sabe o que tu vai fazer, tu gosta daquilo que tu faz e ainda tem uma pessoa que te ajuda. É perfeito isso aí, tá? Clima organizacional. Também, imagina aí, tu sabe aquilo que tu quer, mas tem uma pessoa puxando teu pé direto. Hein? Tá lá na empresa só puxando teu pé, vou te derrubar, vou te derrubar, vou te derrubar.
Misericórdia, misericórdia, tá? Então, tem isso também, gente, tem isso. Dinheiro, rapaz, dinheiro é bom, né, gente? Mas dinheiro tem que ser entendido como um meio, realmente, algo que é, assim, meio para que tu consiga realizar. Porque, ó, tu tem um sentimento de causa, de contribuição, tá? E tu é bem pago. Tu se sente bem pago com aquilo ali. Então, por exemplo, de novo, intrinsecamente, olha, eu gosto disso aqui. Por exemplo, eu, professor, né, professor Cláudio Azevedo aqui, eu gosto de dar aula, né? Eu gosto de transmitir o conteúdo, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir as perguntas, eu gosto de ver a experiência de vocês. Vocês falando, ó, passei por determinada empresa, foi assim, 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 tá? Dinheiro, o dinheiro é algo que pode me tornar mais ou menos satisfeito, não? Com determinado lugar, determinada organização? Sim, sem dúvida. Não tenha dúvida sobre isso, tá? Então, o que pode acontecer? Né? O máximo que pode acontecer é você dizer assim, se eu tenho a minha visão e propósito, se eu sei o que eu estou fazendo, se eu quero crescer e a organização não me permite, então vai ser um fator higiênico. Então você vai pegar aquele fator higiênico e vai pensar, quero ou não? Né? E aí você pode chegar em determinado momento, se perceber que esse diálogo não está ocorrendo de forma que favoreça, procurar então outros caminhos, tá? Mais importante é você intrinsecamente saber que é aquilo que você realmente precisa fazer. Ok, seguindo, né? Políticas de administração de recursos humanos, por exemplo, né? O que a gente está falando aí? Outros fatores higiênicos, gente. Se a empresa te, por exemplo, te paga salário em dia, se a empresa, por exemplo, te traz determinados benefícios, se a empresa, né, te dá condições, por exemplo, de ascensão na sua carreira, tá? Isso são outros aspectos. Por fim, condições físicas e segurança de trabalho, né? Será que o ambiente favorece que você realize aquela atividade? Tá? Exemplo, eu sou professor, chego numa sala de aula, eu quero uma condição técnica para que eu consiga fazer da melhor forma a transmissão do conteúdo que eu quero trazer para os meus alunos, para a turma. Tá? Então, você pode se sentir, né, mais ou menos satisfeito se o ambiente não for favorável, gente. Tá? Se chegar e não tiver uma boa acústica, uma boa luminosidade, temperatura. Então, esses aspectos também podem ser aspectos que influenciem, né? Que possam ser usados para tomar nota. Ok? Então, né? Falamos sobre tudo isso, gente. E aí, novamente, vou trazer aquela palavrinha para vocês aí. Tem uma palavrinha que eu gosto de juntar, né? Eu gosto de juntar que tanto pode ser um aspecto motivacional como, olha aí, e higiênico, tá? É a palavra carreira, né? Certamente você já deve ter tido um entendimento dessa carreira, porque a gente tinha a ideia da carreira de um percurso, de um caminho que você iria desenvolver, tá? E a carreira é algo que está ali ligado com a tua possibilidade de aprendizagem e crescimento. Amigo, que se tu se torna habilitado e percebe que você já faz aquilo com excelência, você, sim ou não, né? Tem pessoas que vão dizer assim, nasci para fazer isso e passarei a minha vida fazendo. Vão ter pessoas que têm desejo de crescimento, vão chegar e olhar assim, sim, faço isso, mas quero chegar além, quero subir. Tem gente que o principal estimulante para ela nem, não necessariamente é o salário, não é assim como algo higiênico dentro daquela organização, tá? Muitas vezes ela pode chegar e dizer assim, não, minha preocupação não é salário é só um fator ambiental para ser condizente às condições que eu quero para desenvolver aqui dentro dessa empresa. O que realmente me estimula aqui o que me estimula realmente é o reconhecimento, é a possibilidade de crescer, de se desenvolver dentro dessa organização. Tá? Certamente você já deve ter passado por alguma experiência e cada vez mais as empresas estão estimulando mais as pessoas, por exemplo, que têm um papel operacional, a ascender dentro da organização com muitas vezes só uma mera mudança de nomenclatura, como a figura do líder, como a figura de outros papéis que você pode desenvolver. Isso pode não te gerar nenhum benefício salarial, mas te gera um reconhecimento, uma valorização. Então, tem pessoas que gostam desse tipo de reconhecimento. Né? Eu até costumo dizer que se você quer conhecer uma pessoa, você não é só dar dinheiro para ela. Tá? Existem outras formas de conhecer uma pessoa, como, por exemplo, dar poder, né? Dar autoridade para essa pessoa, dar uma posição para ela. Você pode conhecer ela. Tá? Então, vai ter pessoas, não digo isso de forma dizendo que quando você dá isso, a pessoa vai agir de forma equivocada, errônea. Tá? Mas que isso pode ser algo que influencia essa pessoa a tomar determinada posição ou a se mover para determinado propósito, né? Ou seja, motiva. Tá? Então, possibilidade de aprendizagem e crescimento.
Por que a carreira tem um fator motivacional e higiênico? Porque, por exemplo, a carreira ela pode sim estar orientada com uma possibilidade de aprendizagem e crescimento para aquela pessoa. E a empresa pode permitir sim que essa pessoa aprenda e cresça, ou não. Né? Então a pessoa quer chegar lá a determinada posição, gosta do que faz, mas a empresa em que está não permite que ela continue a sua rota de crescimento, né? A sua ascensão nos degraus, né, da carreira. Tá? Então a carreira ela junta esses dois aspectos. Entendem? Né? Então, dentro desse aspecto, a gente agora avança. Né? Aqui ainda tinha só uma frasezinha, né, que é atribuída a Benjamin Franklin, ele fala assim, que é aquilo que a gente falou no início, os 99% das pessoas que entendem que o fator higiênico é o motivacional delas. Né? Aquele que acredita que o dinheiro fará tudo, pode bem ser suspeito de fazer tudo por dinheiro. Tá? Tanto as pessoas que têm por fim, por finalidade, porque acreditam que o dinheiro não é tudo, né? A gente faz, acaba parafraseando, brincando, mas é 99%, né? Mas tem os 1%. Gente, temos aqui, né, seguindo aí com vocês, um outro aspecto interessante, né, falando sobre uma notinha que a gente tirou, falando assim, né, os empregados vestem a camisa. Esse termo é muito comum, né, vestir a camisa, tá? Quem não, por que que o pessoal gosta de usar essa palavra, vestir a camisa, tá? Você não vai vestir a camisa de algo que não lhe honra, né? Que não lhe favorece, que não lhe torna satisfeito, né? Você não vai vestir a camisa daquilo que você tem vergonha, tá? Então aqui ele quer falar o que, olha, a gente em endomarketing, em outras disciplinas, tá? A gente costuma dizer que o funcionário, o colaborador dentro da empresa, ele é cliente da empresa, tá? Ele é o cliente interno da empresa. Ele deveria ser o primeiro comprador da empresa, né? O primeiro que compra o propósito da empresa, o primeiro que se compromete com a empresa. Pois a partir dele é que a gente pode aumentar as possibilidades de fazer com que aquele cliente externo, lembrado, né, esteja conectado à empresa, permaneça sendo cliente fiel àquela empresa, tá? É, então, o que, que eu faço para esse cara vestir, essa pessoa, né, essa colega, né, vestir a camisa da empresa, tá? Aí a gente fala aqui de fatores higiênicos, né? Exemplo, algumas pessoas dizem que para algumas pessoas, para se vestir a camisa, elas têm que se sentir reconhecidos de forma monetária, por exemplo, bem remunerados. Algumas pessoas vão dizer que para outras pessoas tão importante ou mais importante do que vestir a camisa de uma determinada empresa, né? O valor monetário é a possibilidade de crescimento. Tem pessoas que dizem assim, olha, o salário médio na empresa X que eu estava era bom, mas eu estava estagnado e eu precisava crescer. Então, as pessoas vão chegar e dizer assim, eu fui para a empresa Y porque lá na empresa Y não tinha uma média salarial tão boa quanto a empresa X, mas lá eu tinha possibilidade de crescer. Né? Então, a gente tem que começar a estar consultando, né? Quais são os aspectos higiênicos, por exemplo, que podem estar motivando essas pessoas, tá? Um outro aspecto aqui, envolver essas pessoas. Como é que eu envolvo, né, essas pessoas? Empodera a gente, né? Dá autonomia, um determinado nível de autonomia a essas pessoas. Faz com que elas se sintam importantes para a organização. Desafia, estipula meta, dá condições, ouve essas pessoas, tá? Faz elas perceberem que estão sendo produtivos, que estão entregando resultado, que o resultado delas é importante para o negócio. Capacita, gente, dá condições. Né? Por favor, não seja mais uma daquelas empresas que espere que a pessoa chegue pronta. Né? Não quer investir nada porque tem aquela insegurança, porque tem aquele cisma, porque tem aquela desconfiança de que investir é entregar aquela pessoa para uma outra empresa. Né? Entende que capacitar essa pessoa, investir nela, na verdade, estar preparando uma isca para si mesmo, pois aquela pessoa provavelmente irá procurar uma outra oportunidade. Se ela procurou outra oportunidade, é porque você não soube como potencializar ou desenvolver dentro da sua empresa. Venhamos e convenhamos. Tá? Próximo ponto. Faça com que essa pessoa, né, sinta-se apoiada, sinta-se ouvida pela organização.
A gente está falando de ser humano, a gente está falando de pessoas, a gente não tem ele como principal aspecto da empresa, como um aspecto que é essencial, que é crucial para o negócio. Então, valorize, aprecie, reconheça, verbalize, tá? Flexibilize, né? Dê oportunidade para essa pessoa, né? Lógico que é associado isso a, sim, uma produtividade. Trabalhe em equipe, faça com que essa pessoa esteja envolvida pelas outras pessoas, abraçada. Valorize, né? É um dos principais recursos da organização, tá, gente? Gente, a gente falou aí alguns aspectos com vocês, né? Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. A gente falando aqui com vocês tentou trazer isso de uma forma que fosse a mais sutil, a mais, como posso dizer, né? A mais, a mais próxima, mais eu consegui ter sido feito de forma mais melhor dialogada com vocês. E a gente vai terminar aqui com um último slide, gente. A gente está concluindo, certo? O nosso momento aqui. E esse slide vai falar um pouquinho que é algo de Maslow, né? Que a gente chama assim, hierarquia das necessidades. Como é que isso funciona, gente, né? Essa ideia da hierarquia das necessidades, tá? Basicamente, como é que funciona? Maslow, né? Ele trouxe uma ideia para explicar um pouquinho aí sobre essa tal motivação. Lembre que uma das palavrinhas que a gente usou como sinônimo para motivação, o intrínseco, é a necessidade. É a necessidade que aquela pessoa tem, né? E que ela vai procurar, então, como satisfazê-la, tá? De acordo com o Maslow, ele tentou organizar isso em função de uma pirâmide, em que essas necessidades teriam a sua priorização em uma ordem da base para o topo, tá? Em que, basicamente, a construção do atendimento dessas necessidades começariam da base e iriam ascendendo à medida que fossem atendidas até o topo. Lógico que não necessariamente essas necessidades elas seriam atendidas nessa ordem, mas de uma forma didática foi representado desta forma para tentar dar um parâmetro. Vamos ao nosso parâmetro, tá? Qual é o parâmetro? Então, boa parte das pessoas não são berço de ouro, né? Não nasceram em um berço esplêndido. Então, boa parte dessas pessoas se constituem, desenvolvem e vão atrás de atender os aspectos básicos para garantir sua sobrevivência. Então, os aspectos que a gente caracteriza aqui como fisiológicos. Essa pessoa precisa respirar, né? Essas pessoas precisam se alimentar, tá? Essas pessoas, então, têm que garantir essas condições mínimas. À medida que elas conseguem garantir diariamente essa construção, elas vão atrás de atender outros aspectos também importantes. Aspectos de segurança, por exemplo, tá? A garantia da sua saúde, do seu emprego, dos seus recursos, da constituição das suas instituições, como a família, tá? Isso vai ascendendo, gente, ó, de critérios como fisiológico, segurança, de amor, relacionamento, ascendendo aí para realização, para autoestima, tá? Lembrem daquilo. Lembre quando eu estava falando com vocês lá em motivação, como um aspecto intrínseco, a gente falou, ó, fazer aquilo que você realmente gosta, entender que aquilo está entregando um determinado resultado, que você está fazendo algo que é importante para a sociedade. Então, essa hierarquia que está aqui representada, a gente nos ajuda a compreender um pouquinho como é que funciona esse raciocínio. Como é que essa lógica ela funciona, tá? Como é que a pessoa, né? Vão ter pessoas que conseguiram, gente, conseguiram acender todas essas vamos dizer, né? Todos esses degraus aqui na nossa hierarquia das necessidades, segundo Maslow, tá? Então, é importante compreender isso. Isso te dá um norte, isso te dá uma compreensão. E a gente costuma até pegar essa brincadeira, né? Eu vou citar uma outra figura que foi tirada lá do portal Administradores. Ele coloca aí brincando, tá? Ele brinca, né, com a gente à medida que ele coloca a gente para compreender que, por exemplo, tem outras coisas agora que estão vindo abaixo, né, nesses nossos tempos, tá? A bateria do celular, a conexão da internet, tá? As pessoas estão começando a associar esses outros aspectos, né, brincando um pouquinho aí com o nosso imaginário, né, fazendo a gente entender assim, olha, quer dizer que agora, tão importante quanto a necessidade do alimento, a gente tem agora, né, quem nunca foi para um determinado local em que viu quando o seu celular estava próximo de descarregar, a pessoa começa já em sala de aula, muitas vezes já via, a pessoa começa a ficar nervosa, você está ali transmitindo conteúdo e a pessoa procurando uma tomada, né, para que pudesse conectar o seu carregador e deixar o seu celular carregando, porque boa parte das relações, da comunicação hoje é feita por esse aparelho.
E esse aparelho, para ser feita essas comunicações, não depende de um SMS, por exemplo. Depende de uma mensagem, né? Opa, tenho que mandar uma mensagem para fulano, tenho que dar essa resposta logo, né? Tenho que enviar esse e-mail. O celular se tornou teu computador pessoal, para muitos, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente falou aí muito, né? Versou sobre esse assunto. Eu sou o professor Cláudio Azevedo. Espero que essa disciplina esteja contribuindo para o seu aprendizado. Espero que faça sentido para você, né? Se isso funciona para você, tá bom? E espero que você, então, desperte para novas leituras, novos conhecimentos e persevere em seus objetivos e se conheça, tá, gente? Obrigado. Tá? A gente está encerrando aqui. Desejo a todos vocês sucesso, êxito em suas avaliações, né? No alcance dos seus resultados, tá, gente? Um abraço, se cuidem.